Boa tarde. Fortes chuvas continuam causando transtornos para a população de São Luís. E mesmo com o aumento do nível de água no reservatório do Batatã, moradores sofrem com falta d'água. E veja também, Sampaio Correia perde para o Palmeiras e dá adeus à Copa do Brasil. O Repórter Maranhão está começando agora. As fortes chuvas que continuam caindo na cidade são sinônimo de transtornos para a população. Alguns bairros que já contabilizam problemas de infraestrutura acabam acumulando mais prejuízos. No bairro da Areinha, por exemplo, os moradores reclamam de esgotos estourados há meses, que piora com o período chuvoso. O bairro fica em pleno centro de São Luís, mas ações públicas para beneficiar os moradores passam longe daqui. Os esgotos estão entupidos e descobertos como uma armadilha para crianças e desavisados. Nestas imagens, gravadas pelo celular de um morador, o homem mergulha no esgoto para tentar, por conta própria, desentupi-lo. O que está acontecendo aqui na rua é porque a gente já pediu vários carros da Caema. Vieram 2, 3 a gente pagou o particular para desentupir. Cobraram R$450, não fizeram nada. Quando essa água toda desce, entope aqui o cano. O problema está no cano lá geral. Eles foram lá, a Caema veio, verificou e tá amassado. Eles disseram que não era problema deles, da Caema. Se não é problema da Caema, de quem é o problema? Aí é que a gente quer saber de quem é. As ruas são marcadas por buracos e pelo esforço dos moradores em resolver os problemas. Essa rua não era desse jeito, né? Não tinha buraco, era perfeita. Agora, por causa devido à chuva e à água, essa rua aqui está cheia de buraco. Quer dizer, a gente agora, em vez de a gente mandar desentupir, pagar o carro para desentupir, a gente também compra cimento para tapar os buracos da rua. Praticamente todas as ruas do bairro Areinha estão em estado crítico. Mas um dos pontos mais graves é aqui, na primeira travessa Roberto Mendes, onde há uma tubulação de esgoto estourada há mais de 6 meses. O dono da lanchonete ali teve que fechar as portas, porque nenhum cliente suporta o mau cheiro. Pessoas saltam as poças e a mãe ergue a filha para protegê-la da correnteza de esgoto. Já a dona Flávia precisou improvisar uma barreira de tijolos para evitar mais prejuízos. Meu marido fez isso aí justamente para não entrar água, senão tinha entrado água em tudo aí. A gente teve que botar tijolos, né, para levantar o sofá, tudo isso. E o mau cheiro é grande? Aqui é horrível, horrível. Aqui é uma vergonha, a gente não pode trazer sequer nenhum visitante para visitar aqui. Uma das moradoras mais antigas da Areinha, Dona Tereza, pede providências. O que a gente queria era uma providência dos governantes, que eles olhassem para a gente, para que a gente também é cristão e estamos aqui, nós estamos no centro da cidade. Eu queria que eles dessem uma ajuda na gente, para essa rua ficar melhor, porque vai ser uma festa aí muito boa do Brasil e a gente está aí em todo tempo jogado nesse aguaceiro. A Caema informou que não foi notificada sobre o problema da primeira travessa Roberto Mendes, mas que enviará uma equipe para verificar a situação. Porém, não informou as providências que serão tomadas para os outros locais do bairro Areinha, que também apresentam problemas com esgoto. No período chuvoso, também é comum encontrar veículos trafegando sem placas. Os motoristas que precisam passar pela água empoçada nas ruas acabam perdendo o item de identificação. Mas o Detran faz um alerta. É preciso repor a placa sob pena de pagamento de multa e perda de pontos na carteira. No período chuvoso, com os constantes alagamentos, os condutores estão sujeitos a acidentes que podem causar a perda das placas dos veículos, o que é considerado infração gravíssima e o automóvel pode ser até apreendido. Eu perdi lá no Quatrac. Eu fui buscar uma pessoa lá no Quatrac no horário da chuva, nem vi que a placa caiu. Quando eu cheguei em casa foi que eu fui olhar que a placa tinha caído. O Detran tem registrado uma média de 12 solicitações de placas por dia. Até março, 346 veículos haviam sido multados por trafegarem sem placa. A multa é de R$ 191,54 e o motorista ganha 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O condutor que perder a placa do veículo deve procurar o Detran com a certidão de registro de veículo e a Carteira Nacional de Habilitação, além de pagar uma taxa de R$ 94. A nova placa já vem com código de barras, o que evita clonagens. Quem perdeu a placa dianteira do seu veículo
e já está no padrão de código de barra, deve vir ao Detran, deve se dirigir ao Detran com o seu documento de propriedade, que é o CRV, cópia dos documentos pessoais, e solicitar no guichê da vistoria a reposição dessa placa, se ela já for com código de barras. Se o seu veículo não tem ainda placa com código de barras, você vai ter que fazer a reposição das duas. Você tem que também trazer seu documento, seu CRV, cópia da sua CNH, fazer uma solicitação de uma segunda via e para poder fazer um novo sistema de placa com código de barras. O Detran orienta que o condutor registre também um boletim de ocorrência. Para evitar que essas placas sejam encontradas na via pública e alguém possa utilizar para fazer um clone. Mesmo assim, o Detran não exige esse boletim, é só uma orientação para que as pessoas possam se respaldar. E a previsão indica que vem mais chuva por aí. Veja como fica o tempo em todo o estado. São Luís predomina céu encoberto com formação de chuva forte que pode ser acompanhada de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz predomina tempo nublado com formação de áreas isoladas com pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Caxias predomina céu encoberto com formação de chuva forte que pode ser acompanhada de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Balsas predomina poucas nuvens e ausência de chuva. Mínima de 21 e máxima de 34 graus. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão informou que desligou hoje o sistema Italuís para a realização de manutenção na subestação elétrica. O objetivo é retirar o acúmulo de salitre nos equipamentos. A CAEMA afirma que o sistema será religado às 3 horas da tarde. Mesmo com o aumento do nível da água do reservatório do Batatã, alguns bairros continuam sem abastecimento regular. O resultado é muito transtorno aos moradores. A falta de água é um problema recorrente em alguns bairros de São Luís. Os moradores do centro da cidade são os que mais sofrem com o desabastecimento que se arrasta há vários anos. No bairro de Fátima, esse morador afirma que a falta de água no local virou rotina e que precisa armazenar água em galões. Isso aqui falta 3, 4, 5 dias, passa de semana, mais de semana. Está com mais de 10 anos. Pode fazer a pesquisa, qualquer pessoa daqui da rua que falta. E a conta de água chega normal? Normalzinha, a gente paga também disso. Se quiser ver, nós vamos pegar uma linha, nós vamos filmar para nós mostrar para isso. Na rua Euclides da Cunha, no bairro Codozinho, os moradores afirmam que não chega água nas torneiras há meses e que para resolver o problema, a comunidade tem que comprar água de caminhões-pipa. Como é que está o problema da senhora sem água aí? Ah, tá horrível, né? Porque a gente tem que se virar para comprar água, para beber, água para encher a caixa. E a água mineral, 1 litro é R$30, não tem que aguentar botar todo dia. Ainda manda conta de R$100 pra gente pagar, não tem condição. Dona Maria Tereza mostra os comprovantes de compra de água. A gente compra água, a gente come. Além dos transtornos, a falta de abastecimento de água no bairro traz prejuízos para os comerciantes. Os talões estão vindo aqui constantemente agora, de R$30, R$40, sem ter água. A gente gasta energia para puxar a bomba, quando ela pinga um pouquinho, para ver se carrega água para as caixas, né? E quando pinga, às vezes a gente tenta que fica de madrugada perdendo sono para ligar a bomba, para ver se leva, gasta energia e nada, entendeu? Aí a gente fica esperando que venha alguém competente e veja a situação daqui, que a gente não quer nada demais não, a gente só quer o essencial, que é a água, para a gente trabalhar, para a gente viver, que ninguém vive sem água não. E veja a seguir, encontro estadual discute os problemas da educação no estado. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 40 minutos. Continua sem definição as negociações entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros. Na reunião realizada ontem à tarde no Ministério Público do Trabalho,
Representantes das secretarias de Trânsito e Transporte do município e de Infraestrutura do estado pediram prazo para apresentarem propostas que possam beneficiar os sindicatos. Uma nova reunião será realizada na próxima segunda-feira. O Sindicato dos Trabalhadores querem reajuste salarial de 16%. Os empresários alegam falência no setor. Os rodoviários afirmam que, caso não haja acordo, irão iniciar a greve na próxima quarta-feira. O Ministério Público está promovendo um encontro com gestores educacionais para discutir os problemas na educação do estado. Eli Coelho tem mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Eli. Olá, Edmilson, boa tarde. Olha, entre os problemas da educação do Maranhão está o transporte escolar. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo a promotora de justiça Sandra Pontes, que também é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Educação do Ministério Público. Boa tarde, promotora. Esse problema, muitas pessoas pensam que é só do interior do estado, mas também pode ser visto aqui em São Luís? Boa tarde. Esse problema é um problema do Brasil inteiro. Ele se agrava no Nordeste por toda uma condição da nossa região. Aqui em São Luís, o nosso promotor de justiça, Paulo Avelar, tem uma ação judicial com relação à garantia do transporte escolar de qualidade. Então, não é um problema que a gente possa pensar que é só da zona rural, mas é um problema que está presente na vida do estudante, sobretudo aquele que mora um pouco mais longe. Nós queremos dizer que o transporte escolar, a alimentação escolar, são programas suplementares que facilitam a vida do educando. A educação em si, a escola em si, ela não existe para alimentar, ou ela não existe para cuidar da saúde, ou ela não existe para cuidar do transporte escolar. O foco principal da escola é a aprendizagem. É a questão da construção do conhecimento. Esses programas, eles existem em função da necessidade, por exemplo, do aluno chegar à escola. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem um princípio que é de garantir uma escola próxima à residência do educando. Como nós não temos ainda condições de ter uma escola próximo a cada povoado, aí sim nós temos que colocar o transporte para levar o aluno a essa escola. Nós estamos realizando um evento, o Ministério Público Estadual, em parceria com o MEC, o Ministério da Educação, reunindo promotores de justiça da área da educação, secretários municipais, gestores escolares, representantes de associações de pais, conselhos do Fundeb, conselhos municipais de educação, para discutir a qualidade da educação pública do Maranhão. Nós sabemos que o nosso estado amarga os piores indicadores no ranking nacional. Isso é fato. Agora, nós precisamos superar essa situação. Nós estamos trazendo amanhã, sexta-feira, uma gestora educacional, uma ex-secretária de Educação do município de Sobral, que desde 2 anos ela conseguiu mudar os indicadores de educação do seu município. Então, nós queremos conversar com Isolda Sela para saber que milagre foi feito em Sobral, que a gente não possa fazer aqui em qualquer município do nosso estado. E nós já sabemos, porque conversamos com ela, que 2 grandes motivos fizeram com que Sobral superasse esses indicadores. Um deles foi mexendo na questão da gestão escolar e o outro foi a infraestrutura das escolas. Para esse aprendizado, é preciso ter um clima, é preciso ter uma escola que funcione, não debaixo das árvores, mas num prédio, com livros, com computador, com biblioteca, com esporte, enfim. Essa é a escola de qualidade que nós queremos para os nossos meninos do Maranhão. Mas o Ministério Público, ele precisa ser provocado para que alguma coisa aconteça, ou pode, por si só, já tomar uma providência para esses casos que são tão gritantes que todo mundo está vendo? Como eu dizia para você ainda há pouco, nós temos aproximadamente 105 a 110 comarcas no Maranhão. Cada comarca dessa, nós temos um promotor de justiça que tem atribuição na defesa do direito à educação. Ocorre que a grande maioria delas, cerca de 80, 85, o promotor de justiça é de uma promotoria única. Então, ele é o promotor criminal, ele é o promotor da saúde, ele é o promotor do júri, ele é o promotor da educação. Então, a gama de atribuições é muito pesada, elevada. Isso nos foi conferido pela Constituição e nós procuramos desenvolver bem o nosso trabalho. Agora,
Se o cidadão, se o pai de aluno, se o professor chega na nossa promotoria para conversar conosco sobre essas condições de transporte escolar ou sobre a alimentação escolar que está inadequada, claro que ficará muito mais fácil para esse promotor de justiça baixar o procedimento, fazer com que essa rede funcione, atuar preventivamente em algumas questões. E do que eles simplesmente ter que ir atrás, visitar cada escola para descobrir quais são as problemáticas de cada município. Então, você que agora está nos assistindo, se você sabe de um problema dessa natureza, e não somente com relação à educação, mas, por exemplo, a violência sexual contra crianças e adolescentes. É impossível, não só como promotor de justiça ou como jornalista, mas em qualquer profissão que exerçamos, que nós assistamos uma criança a ser violentada sexualmente e nós fiquemos calados. É preciso fazer alguma coisa, é preciso denunciar, é preciso garantir para nossas crianças e adolescentes dignidade. Okay, muito obrigada, promotora Sandra Pontes. Obrigada pelos esclarecimentos. Boa sorte nesse evento tão importante. Edmilson, voltamos com você. Obrigado, Eli. Veja no próximo bloco, Sampaio Corrêa se despede da Copa do Brasil após derrota para o Palmeiras. Você confere logo após o intervalo. Agora são 12h48. A torcida do Sampaio se reuniu em bares espalhados por São Luís na expectativa de um resultado histórico. O tricolor se manteve classificado por 64 minutos. Mas, no fim, o Palmeiras acabou se impondo e garantindo a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Antes do apito inicial, a torcida esbanjava confiança no ritmo do bom momento vivido pelo Sampaio. A gente percebe que quando o time vai bem, a torcida também sente essa pulsação, né? Então o Sampaio hoje é um time, com certeza, confiante na vitória, como a torcida também está. O placar é 2-0 pra gente, sem sombra de dúvidas. Pode anotar aí, pode anotar aí. Com a bola rolando, aumentava a empolgação e diminuíam as unhas. Com o 0-0 no primeiro tempo, o Sampaio ia garantindo a classificação histórica para a terceira fase da Copa do Brasil. Mas na segunda etapa, a pressão palmeirense aumentou e a defesa tricolor não resistiu. Aos 19 minutos, Mendieta abriu o placar para o Alviverde Paulista. Em busca do empate, o Sampaio se lançou todo ao ataque e abriu muitas brechas. O Palmeiras ampliou a vantagem com Henrique. E em mais um contra-ataque, Felipe Menezes fez 3-0 e deu números finais à partida. Boa tarde, Roberto. O que você achou do desempenho do Sampaio? Primeiro, eu acho que o placar não diz o que foi o jogo. Isso, o Sampaio, até ter que se atirar ao ataque em busca do resultado, diria que o Sampaio esteve bem. O problema é que o Sampaio levou, no meu entendimento, a mesma estratégia do jogo em casa para o jogo fora. Ele tinha a obrigação, o técnico Flávio Araújo, de tentar surpreender o seu adversário, ter uma estratégia para o jogo diferente daquela. Ora, tudo que o Flávio Araújo fez no jogo foi previsível e foi a mesma coisa que ele fez aqui. E nem sempre isso se repete, ou seja, começou com um time, a mesma formação que iniciou o jogo. No segundo tempo, quando tomou o gol, colocou Edgar e o Pimentinha, sacou o lateral direito e jogou Arlindo Azevedo do meio para a lateral direita, e a única diferença aí foi o Eloy, né, no lugar do Valber no meio de campo. E a entrada do Paulo Sérgio, que deveria ter dado mais consistência. Paulo Sérgio depois também tomou o gol, se atirou para o ataque, ficou um buraco muito grande. Nas costas do Arlindo Maracanã, o Sampaio tomou mais 2 gols no contra-ataque, e o Palmeiras mostrando como é que se faz um contra-ataque. Ali é uma aula de contra-ataque. Ora, como poderia surpreender o Sampaio Corrêa no jogo de ontem? Penso que deveria ter começado o jogo com o Edgar ou Pimentinha, ou quem sabe até os dois abertos no primeiro tempo, porque tinham espaço para o contra-ataque. Era natural que o Palmeiras, jogando em casa, se atirasse, buscasse o resultado. Bom, do ponto de vista defensivo, o primeiro tempo foi perfeito. O Palmeiras praticamente não construiu absolutamente nada. O jogo foi meio que
um cruzamento, a bola sobrou, a falha que se desenhou foi aquela e o Palmeiras aproveitou e fez o gol. Fora isso, mas o Sampaio poderia ter vindo de lá com a classificação se o técnico tivesse sido um pouco mais ousado, tivesse pensado algo diferente. E, no meu entendimento, seria a escalação do Edgar ou do Pimentinha no começo do jogo, ou quem sabe até tirando o William Paulista e botando os dois abertos. E você teria velocidade, você teria contra-ataque, porque teve espaço, mas você não teve o jogador de velocidade para fazer isso. Você teve o contra-ataque com o William Paulista ganhando do Lúcio, você teve contra-ataque com o Valber, que também não é jogador de velocidade, e o que poderia o outro de velocidade que tinha ali era o Valdir, mas também não teve espaço. Então, ora, o que adianta você ter um time, até a não ser que sua proposta fosse segurar 0-0. Só que depois que toma 1-0, aí vai aquela de não, vamos botar. Nem sempre funciona. Aqui funcionou, lá a história foi diferente. Mas acho que você perder para o Palmeiras não é um pecado. O Palmeiras não acho que não tem lá um grande time, mas tem uma história por trás, tem uma estrutura maior, tem uma estrutura melhor. Mas o que é mais importante, eu acho que vejo, é que o Sampaio perdeu, mas de cabeça erguida. Sai, e isso não é bom consolo, eu acho que quem está acostumado a vencer não é consolo, ninguém gosta de perder. Mas pelo menos saiu respeitado, porque jogou, quis jogar, não ficou naquela de retranca nada, foi para cima, teve a coragem, acho que isso tem mérito e acho que isso merece respeito. Agora, errou na substituição mais uma vez, eu acho que o Arlindo Maracanã não estava bem, foi para a direita e ficou pior ainda. Ele é que deveria ter saído para a entrada do Eloy e não ele ir para a lateral direita. Agora, rapidinho, Roberto, sábado tem Série B, né? Bom, aí agora você tem uma sequência de 2 jogos continuando fora de casa e 2 jogos pedreiras. Eu penso que o jogo para o Sampaio Corrêa contra o Palmeiras mostrou que o Sampaio tem time, inclusive, para brigar pela classificação, para estar entre os 4. E dá para enfrentar também o Vasco, né? Dá para enfrentar o ABC e o Vasco. Agora vai ter que jogar, porque senão vem de lá com 2 derrotas. Obrigado, Roberto. Desenvolvida nos primeiros anos da era cristã, a iconografia sacra é a linguagem escolhida por um artista maranhense para retratar uma experiência espiritual. Inspiração que acabou originando a exposição Lumen, o alvorecer do outro. Lumen significa luz, e o alvorecer do outro, algo como o despertar de Deus para a humanidade. A partir deste conceito, o artista plástico Adonias Júnior criou a exposição na Galeria Trapiche. A mostra traz 48 obras com ícones da arte sacra: Jesus, José, Maria e os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Os trabalhos foram feitos a partir de diversas técnicas e aplicados em suportes diferentes, como o tecido e a madeira. Quem cria, dá de si. Cria do nada. Isso não o faço. Impossível. Essas palavras são do artista plástico Adonias Júnior, que está aqui conosco para explicar um pouquinho sobre a sua exposição e também sobre o seu processo de criação. Como é que é o seu processo de criação, Adonias? Não parto de uma ideia subjetiva, como a grande maioria dos artistas. O meu processo criativo é objetivo. Inicio oração, depois vou fazer o estudo da palavra e depois, a partir disso daí, as inspirações que Deus me dá, eu traduzo em imagens. Daí vem o ícone, daí vem a iconografia, escrever imagens. Esse é o processo, não subjetivo, mas objetivo da arte sacra que faço. Pedimos a Adonias para falar sobre uma de suas obras. O nome desse trabalho é Pantocrator. A tradução para o grego seria onipotente, onipresente, onisciente, que é Deus. O processo dele é uma técnica nova para nós, porque eu utilizo o suporte, que é a madeira, mas ao invés de traçar com linha ou algum outro pigmento, eu traço apenas com a folha de ouro. O processo desse trabalho, a técnica é interessante porque apenas a folha de ouro, que agregada à madeira, cria a imagem, cria a luz, cria a imagem do Pantocrator, do ressuscitado que passou pela cruz. O artista explica outra técnica utilizada. É a têmpera, né? A têmpera rica, ela é uma tinta natural, ovo, a gema do ovo, misturado com pigmento. Juntamente com esse pigmento, nós colocamos algum aglutinante, algum material que sirva para dar a liga. Todos os ícones clássicos, os primeiros ícones, eles eram escritos neste processo técnico, com a têmpera.
A exposição segue até o dia 7 de junho na Galeria Trapiche Santo Ângelo, na Praia Grande. E para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.